Olá, seja bem-vindo ao programa Falando de Finanças. E a gente conversa com o administrador Samuel Barros, que é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ e coordenador do curso de administração do IBMEC. Seja bem-vindo, Samuel. Tudo bem? Tudo bem, Josué. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Samuel, a gente vai começar falando sobre um evento importante que o senhor está coordenando junto ao IBMEC, que é uma parceira do CRA-RJ na disseminação da administração profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse evento. A gente está montando um simpósio de tecnologias, é o primeiro simpósio IBMEC de tecnologias, onde o foco é tratar de tecnologias emergentes e tecnologias consideradas de ficção científica para aplicação imediata, seja em gestão, seja em outras atividades que o administrador está relacionado. O nosso foco principal é atender uma carência que hoje tem de conhecimento de tecnologias avançadas dentro dessa área de gestão e de aplicação, seja para engenharia, que também é parceiro pelo Conselho de Engenharia, seja para arquitetura, pelo Conselho de Arquitetura. Então, a gente está falando de um conjunto de técnicas e tecnologias novas para atender essa nossa necessidade, principalmente nesse momento de isolamento social. Qual vai ser o dia desse evento? Quem quiser participar, como faz? Eu queria que você falasse da relevância dele também para profissionais e estudantes da administração. Esse evento acontece no dia 3 de junho, ele começa às 8h30 da manhã e vai até às 8 horas da noite, ele é 100% online, 100% gratuito, com certificação. As inscrições estão no site do IBMEC, na parte de eventos especificamente, e para o administrador, e aí é onde efetivamente a gente entra, ele tem uma pegada bastante forte porque ele apresenta, inclusive, técnicas de inteligência artificial, tecnologias de inteligência artificial utilizadas na administração como um todo. Então, a gente não se preocupou em amarrar só em finanças, a gente está utilizando isso para a gestão. E como todo administrador é gestor, então, necessariamente, o evento ele vai atender todas as necessidades. Seja você um gestor de uma operação mais simples, uma pequena empresa, seja você gestor de uma grande empresa, a gente vai tratar de tecnologias que atendam essas necessidades de gestão. E uma das tecnologias bastante interessantes que a gente vai tratar é a utilização de drone para a verificação de condomínios. Então, os administradores condominiais, por exemplo, não precisam mais alugar andaimes, que é um processo muito caro, porque não alugam um drone para fazer fotografia e pesquisar falhas na estrutura do condomínio. É muito mais rápido, mais barato e mais inteligente. Então, falando agora sobre finanças e tecnologias, a gente entra nesse campo financeiro atrelado aos avanços tecnológicos. E quais são as principais ferramentas ou tecnologias que o profissional da administração ligado à área financeira pode utilizar para poder melhorar as suas atividades, melhorar a sua gestão financeira? Hoje a gente pode falar que existe um leque bastante grande de tecnologias que a gente pode lançar à mão, tá? Leque esse que inclusive existia antes da crise, antes desse isolamento social que a gente está vivendo. Basicamente o administrador, dependendo da linha que ele siga na área de finanças, seja corporativo, seja de gestão pessoal, seja de mercado financeiro, ele pode ter acesso a ferramentas que são utilizadas para reunião, e aí como exemplos gratuitas, Google Meeting, a própria ferramenta da Microsoft, o Microsoft Teams, o Zoom, a plataforma Zoom na parte gratuita dele também atende bem. O Skype é uma ferramenta bastante útil para fazer reuniões e resolver questões de curto prazo com seus clientes, melhorar processo de consultoria, melhorar relacionamento até com a própria equipe. Quando você fala de uma outra linha de gestão, se você fala da parte de educação financeira, você tem também ferramentas gratuitas como o Google Classroom, que te ajuda a montar uma aula completa de gestão financeira ou de qualquer outro tema associado à tua área de atuação. E se você quiser pensar mais para o mundo de finanças pessoais, você tem uma sequência de aplicativos que são aplicativos de controle financeiro pessoal, que você pode compartilhar com o seu cliente, ou seu cliente pode compartilhar contigo, você como consultor dele, para que vocês acompanhem a movimentação de conta, a movimentação da própria empresa. E existem aplicativos que são de gestão corporativa,
que estão hoje disponíveis gratuitamente, um volume bastante grande deles gratuitamente, permitindo que você controle a tua empresa à distância. Se a gente vai falar de dashboards ou ferramentas às quais você cria indicadores, KPIs, etc., o Power BI, que é uma ferramenta gratuita da Microsoft, funciona extremamente bem. O próprio dashboard do Google funciona extremamente bem. Então, você consegue congregar um conjunto de tecnologias diferentes e fazer a gestão completa da empresa até. Você consegue ir em detalhes da empresa utilizando as tecnologias hoje disponíveis. Agora a gente entra em um campo mais parecido com uma questão de ficção científica, que é a inteligência artificial, e a gente tem visto muitos avanços. Essa inteligência artificial já tem sido utilizada para a gestão financeira, e como ela se daria? É perigoso? Haveria algum impacto negativo? É mais positivo? E surge uma série de dúvidas em um campo que, na verdade, está sendo desbravado a cada dia. A gente pode falar de inteligência artificial de diversas formas. A interpretação, o entendimento de inteligência artificial é qualquer coisa que uma máquina seja capaz de fazer utilizando a capacidade de inteligência humana. Então, convenhamos, a calculadora nada mais é do que uma inteligência artificial. E é uma inteligência artificial de 1900 e vovó era pequena. Então, convenhamos, ela já está aí há muito tempo, não é novidade. A grande questão que as pessoas morrem de medo é da inteligência artificial dos filmes, que essa ainda está um pouco distante da nossa realidade, efetivamente, que é você encontrar máquinas agindo como pessoas. Isso ainda está um pouco longe do que a gente tem hoje em atuação. O que hoje a gente tem em atuação, principalmente, são inteligências artificiais que o foco é aprender com instrumentos já passados. Então, o input de dados, a relação de dados, ela é uma informação trazida pelo próprio gestor, pelo administrador para a máquina, e a máquina aprende com aquilo. Hoje a gente encontra bastante inteligência artificial, principalmente na parte de projeções. Então, você tem instrumentos muito bem qualificados e muito bem desenhados para tratar de projeções. E quando a gente fala de gestão financeira, projeções de orçamento, projeções de caixa, até projeções do comportamento de mercado. Então, a inteligência artificial tem ajudado bastante a gente nisso, tem reduzido muito o nosso erro, que era o grande problema. Você desenhava um orçamento e sabia que 50% dele estava errado. Hoje em dia, a gente trabalha com uma margem de erro bem menor do que isso. Então, você tem hoje, graças à inteligência artificial, a capacidade de projetar e organizar coisas de forma mais rápida e inteligente, e trabalhando com dados e volume de dados maiores para que o teu nível de acerto também aumente. Então, ela está bastante presente na vida do gestor financeiro. Muitos deles já usam inteligência artificial e nem sabem. Então, muitos que utilizam ferramentas de projeção já estão trabalhando com inteligência artificial e não fazem ideia de que aquilo é inteligência artificial. Simplesmente acham que aquilo ali é um modelo estatístico puro e simples. A própria ferramenta do Power BI da Microsoft, ela tem um botãozinho de projeções automático que você define quais são os drivers e ela projeta para você o orçamento. Então, é um negócio muito mais rápido, interessante e simples de ser feito do que quando antigamente você tinha que bater setor a setor da empresa, perguntar o que o cara ia gastar, como ele ia gastar, se ia gastar, e depois você descobria que ele não tinha feito, ele deu para o estagiário fazer. Então, era um desafio um pouco maior no passado. Então, todo esse medo, esse pavor que pode permear a questão da inteligência artificial, deixa no momento para os filmes, lembrando sempre que a tecnologia é uma ferramenta e não senhor do gestor. E aí a gente entra num campo aqui que são as fintechs. Tem alavancado a um boom de fintechs, algumas pessoas até tratam como um certo modismo, ou muitas pessoas estão fazendo, e eu queria saber da sua visão, qual a importância das fintechs, de uma forma geral, e qual a relevância delas para as empresas, desde o microempreendedor até empresas grandes, multinacionais, de repente? Bom, as fintechs, elas estão no mercado realmente há pouco tempo. Isso é relativa novidade no mercado. Quando você fala do mercado brasileiro, mais ainda. A grande vantagem das fintechs é que, basicamente, elas são capazes de atingir um público que o mercado financeiro tradicional não consegue. Hoje você tem um volume de desbancarizados bastante alto. Então você tem uma quantidade de brasileiros que não tem relacionamento com o mercado financeiro tradicional muito significativo.
E as fintechs permitem que esse público tenha acesso a produtos tradicionais do mercado, como cartão de crédito, boletos, estruturas de pagamento, que o banco tradicional não fornece para essa pessoa. Então, a grande vantagem que eu enxergo nas fintechs, a grande qualidade das fintechs, é que as fintechs efetivamente conseguem democratizar essa relação do mercado financeiro e do mercado até mesmo de corporate finance. Por que eu falo isso? O MEI, o microempreendedor individual, ele hoje consegue emitir boletos de forma muito fácil e barata através de alguns bancos digitais, 100% digitais. Você consegue criar operações de pagamentos de forma bastante simples, utilizando fintechs de meios de pagamento, coisas que outrora o único jeito era você ter uma maquininha de cartão de crédito. E você pagava uma mensalidade, além da mensalidade você pagava um FII da operação e você gastava um caminhão de dinheiro para ter um raio de uma maquininha de cartão de crédito que hoje você nem precisa dela. Você tendo no celular, você resolve a tua vida. E se não fossem as fintechs, isso nunca teria acontecido. Da mesma forma, uma outra questão que é bastante importante, as fintechs elas trazem uma sensação de segurança para alguns usuários. Muitos profissionais precisavam receber o seu dinheiro vivo, receber em grana, em cash. Agora ele lança direto para dentro de uma fintech e dentro de um banco digital qualquer, e aquele dinheiro está ali protegido, ele não vai ser assaltado e ele tem alguma segurança daquela operação. Então isso democratiza bastante a relação. Para o pequeno empresário, a vida se torna mais fácil, mais simples, mais rápida e às vezes mais barata. Observa que às vezes, nem sempre, ele tem que pesquisar também, existem fintechs caras, como em qualquer outra coisa, qualquer outro negócio. Para os médios, facilita o relacionamento dele com os pequenos e com os grandes, porque ele consegue ter instrumentos de grandes empresas sendo aplicados na empresa dele, que é média. E para o grande, facilita o relacionamento dele com os pequenos e com todas as outras, porque ele não precisa mais pagar ninguém em dinheiro. Ele consegue, através de um banco digital, que a outra empresa tenha, ou até que ele mesmo tenha, criar um relacionamento muito próximo. Ou até como eu já vi algumas empresas fazendo, elas viram parceiras do banco digital e abrem conta nesse banco para todos os fornecedores. Então o relacionamento acaba acontecendo dentro do mesmo ecossistema, o que se torna interessante para todo mundo, porque existe uma segurança naquele relacionamento. Então o foco efetivamente é poder democratizar essa vida de mercado financeiro, essa vida de finanças, seja ela em corporate, seja ela para mercado de capitais. Para quem esperava a revolução das máquinas, tivemos a revolução das fintechs. Agora a gente entra numa questão shakespeariana, ser ou não ser. Eis a questão. Há muita tecnologia, há muita coisa sendo criada, coisas que a gente nem sabe. Ouvi de um especialista na área de tecnologia que aquilo que está na internet já está ultrapassado. Então, há Sim. coisas que a gente ainda nem sabe. Mas algumas pessoas acabam se tornando reféns das tecnologias. Como o profissional da administração ele deve agir ou ele pode agir para não ser escravo da tecnologia, mas sim enxergar a tecnologia como uma extensão do seu trabalho, como uma ferramenta de trabalho? A tecnologia ela sempre deve ser vista como ferramenta. Você tem que ter flexibilidade. Esse é que é o X da questão. A partir do momento em que você ancora numa tecnologia qualquer, num modelo tecnológico qualquer, você corre o risco muito grande de primeiro, ficar atrasado, que é um problema. Eu vou te dizer que não é o maior dos problemas, mas é um problema. E o segundo risco, que na minha opinião é o pior de todos, é aquela tecnologia se tornar cara para você. Então você pode observar que algumas tecnologias que a gente utilizava até pouco tempo atrás, o próprio SMS, que era uma tecnologia bastante útil, até a invenção do WhatsApp ou dos comunicadores eletrônicos via VoIP, ela poderia ter sido uma âncora se você fizesse seu relacionamento 100% através dela, através daquele modelo de comunicação. Só que, graças à inteligência da maior parte das pessoas, você observou que a migração para outras ferramentas de comunicação via texto se tornou um processo mais rápido e mais barato. Você tem que lembrar que o SMS era pago. O WhatsApp você não paga nada por ele, efetivamente. Você paga a tua banda de internet, e essa já estava na conta.
Então, acabou saindo de um custo para zero. Então, à medida que você fica ancorado numa tecnologia, se amarra naquela tecnologia, se torna um dependente tecnológico de uma tecnologia qualquer, a sua vida pode se tornar mais cara. E isso não é inteligente, nem economicamente, nem financeiramente, muito menos comportamentalmente. Então, não é esse o caminho. Quando a gente fala de transformar a tecnologia em ferramenta, ou usar ela como ferramenta, é você ser capaz de escolher aquilo que é melhor para você naquele momento, que entregue mais qualidade para você e que entregue mais qualidade para o seu cliente, interno ou externo. O foco sempre tem que estar na tecnologia que melhor vai te atender, com a maior facilidade possível, com a menor barreira possível naquele momento. E não tenha vergonha de mudar. Encontrou uma tecnologia melhor, avisa para a tua equipe, galera, vamos trocar para essa outra que é mais fácil, mais simples, mais rápida e mais barata, por que não? E muda. Quem cria a raiz é árvore, não é gente, não é gestor. O gestor tem que ser dinâmico. E ainda assim, a raiz da árvore ela está sempre procurando água, sempre procurando nutrientes, né? Agora, a gente entra numa questão que é a pergunta cuja resposta pode valer $1 milhão. Que são quais os melhores planejamentos ou estratégia para que se possa investir em tecnologia? Porque tudo gira em torno do dinheiro, e a tecnologia depende também do dinheiro, do investimento. Então, as empresas, como elas podem gerir da melhor forma, ou planejar, ou vislumbrar o momento e o quanto aplicar em tecnologias? Vamos lá. Aí você tem duas perguntas em uma. A primeira, relativamente fácil. A segunda, muito difícil. A relativamente fácil é quando você deve aplicar em tecnologia. Sempre. Sempre, sempre, sempre que houver necessidade. Sempre que você consegue perceber que você consegue fazer alguma atividade mais barata, mais rápida e mais inteligente, utilizando alguma ferramenta tecnológica, aplique. Afinal, se você não aplicar, teu concorrente vai. E seu concorrente se tornando mais eficiente que você, ele vai ganhar mais dinheiro que você. Simples assim. Em algum momento, ele pode até te tirar do mercado em virtude da eficiência dele. Nós temos algumas histórias no passado. O DeLorean era para ser o melhor carro do mundo. E convenhamos, ninguém tem DeLorean hoje em dia. A outra tecnologia foi mais eficiente do que a dele. E a vida é assim. E a segunda é quanto. O quanto é um desafio. Porque você tem tecnologias gratuitas e você tem tecnologias que custam uma fortuna. E aí você tem que botar efetivamente numa balança. Aquilo que vai agregar mais valor para o meu cliente, aquilo que vai ser capaz de fazer o meu cliente ganhar mais e, consequentemente, eu ganho mais, essa tecnologia ela tende a ser a melhor, mas muitas vezes ela está fora do orçamento. Então você vai ter que equilibrar essa relação daquilo que eu posso entregar para o meu cliente, daquilo que eu posso agregar de valor para o meu cliente. E observe, quando eu falo do meu cliente, é interno ou externo, tá? Eu não estou falando do meu cliente que paga a minha conta, não. Estou falando do meu cliente dentro da empresa que me ajuda a fazer o negócio acontecer. A minha equipe é meu cliente. Então, nesse processo, eu vou escolher aquela que agrega maior valor dentro do orçamento disponível. E observe, para trocar essa tecnologia o mais rápido possível. Porque pode ser que ano que vem já tenha um negócio melhor, mais funcional, mais inteligente, mais prático e mais barato. E aí, por que não você buscar essa coisa mais barata? Só toma cuidado porque não é tão simples quanto calcular um VPL. Aqui a gente não está falando de simplesmente decisão econômica. A gente também está falando de decisão comportamental. A tua equipe também tem que abraçar essa ideia. O teu cliente também tem que abraçar essa ideia. E além de não estarmos falando de VPL, também não estamos falando, muitas vezes, de uma simples calculadora que você compra em uma banca, né? A escolha da tecnologia aí pode definir o sucesso ou o fracasso total da sua empresa. Ô Samuel, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, não o tema, porque o tema, creio eu, é inesgotável, porque ele tem vida e cada vez mais vai crescendo e criando-se coisas novas, mas eu queria que você deixasse, pelo menos, algumas dicas para reflexão dos administradores, estudantes de administração, algum conselho ou alguns pontos de reflexão nesse aspecto de tecnologias e finanças.
Bom, para os alunos, principalmente, isso daí a gente trazendo para o mundo da administração, a primeira coisa é o quanto você está amigo da tecnologia, o quanto a tecnologia é amigável a você. Não tente tapar o sol com a peneira. Você vai viver como gestor num mundo onde a tecnologia vai ser muito parceira sua. Eu tenho conversado com muitos colegas, principalmente de fora do Rio, fora do país, inclusive, e todos são unânimes. Não vai mais existir o volume de viagens a trabalho como existia anteriormente. Toda a relação vai ser como nós estamos fazendo aqui. Ninguém vai mais a estúdios, por exemplo. Mas as pessoas vão continuar sendo necessárias. E aquelas com a maior facilidade, maior integração com a tecnologia, vai ser a pessoa com melhor comportamento tecnológico. E, consequentemente, maior empregabilidade. Segundo, estude programação. Eu não gosto, é chato, é difícil, qualquer coisa. Não invente desculpas, estude programação. Por uma questão simples, você vai precisar saber um pouquinho, não para ser programador, mas para saber se o seu programador não está te enrolando. Porque necessariamente você vai viver com programação e com programadores durante muito tempo. Então, você que está estudando administração, estude programação, tá? Qual linguagem? Escolha uma, abrace e vai. E à medida que você estuda a programação, você descobre que fica mais fácil ainda resolver problemas, porque todas elas têm uma estrutura lógica, então você cria um raciocínio lógico para conseguir resolver problemas. Te ajuda, inclusive, como tomador de decisão. Terceiro, mas não para finalizar, saiba que tudo muda. Então, aquilo que você sabe de tecnologia hoje, amanhã pode não valer absolutamente nada. Eu costumo dizer que é um fato, a minha primeira empresa, como empresário, foi uma fábrica de software. Na época eu programava em BASIC. Se hoje eu falo de BASIC para um aluno meu, ele simplesmente olha para minha cara e pergunta: que bicho é esse? Isso é para comer com Nutella? Como é que serve esse treco? Porque eles não fazem ideia do que era. E a gente está falando de um negócio que tem 15 anos, não faz nem tanto tempo assim. 15 não, 20. Essa tem 20. A última linguagem de programação que eu estudei é uma linguagem de programação que existe já há pelo menos 30 anos. E convenhamos, é extremamente simples, extremamente atual e todo mundo usa hoje em dia. Então, você está falando de coisas que saem do mercado muito rápido e permanecem no mercado também durante muito tempo. Então, estude programação, aceite que as coisas vão mudar com muita facilidade, tome cuidado e veja como é que a tecnologia é capaz de melhorar a tua vida. Um ponto importante nesse mundo é que tecnologia ela é tua parceira, ela não pode ser tua inimiga. Então, você tem que utilizar as ferramentas de comunicação, as ferramentas de reunião, as ferramentas de gestão, as ferramentas de controle, para fazer com que você seja um profissional melhor. E, consequentemente, a tua entrega seja melhor. Não utilize essas ferramentas como sua inimiga, porque se você quiser virar escravo da tecnologia, é muito fácil. Então, saiba que você também tem que saber a hora de parar. Desligar o telefone, desligar o teu WhatsApp, colocar ele numa gaveta, seu celular na gaveta e vai viver a tua vida. A tua vida no mundo real não é no mundo digital. Mas ele tem que ser seu parceiro na tua eficiência. Afinal de contas, a nossa maior e única ferramenta, mais importante ainda, é o nosso cérebro. E a gente precisa exercitar todas as funções cognitivas dele. Ainda não, José. Ela vai continuar sendo para sempre a ferramenta mais importante. A máquina nunca vai substituir o ser humano. Ela pode melhorar as nossas entregas, mas substituir, jamais. Só a gente erra do jeito que a gente erra. A gente erra muito especificamente. Então, só reforçando o conselho do Samuel, se você quiser acessar a Universidade Corporativa do Administrador, na categoria Informática e Internet tem 43 cursos gratuitos online para profissionais e estudantes da administração registrados no CRA-RJ, aqueles estudantes que têm a carteirinha do estudante da administração. Durante esse período de quarentena, de isolamento social, há um código que está aparecendo aqui na sua tela, que você, mesmo não sendo registrado, mesmo não sendo da área da administração, pode utilizar para fazer esses cursos gratuitamente. Depois desse período, os cursos voltam a ser gratuitos apenas para aqueles que são registrados no CRA-RJ. E tem muito conteúdo, muita coisa daquilo que o Samuel expôs aqui, para que você possa treinar
cada vez mais e não ser um escravo da tecnologia. Samuel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trazer esses esclarecimentos, esses pontos de reflexão sobre tecnologia e finanças. Josué, eu que agradeço o espaço do Conselho. Para nós, administradores, conviver com a tecnologia e entender de tecnologia é tão essencial quanto qualquer outra área da administração, quanto entender de marketing, finanças, pessoas, etc. E esse isolamento social está fazendo com que alguns administradores percebam isso com um pouco de dor, o que seria desnecessário se eles tivessem aberto os olhos antes. Muito obrigado. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Falando de Finanças.